Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do programa Mais Saúde. Meu nome é Priscila Martins e eu convido você a estar conosco nessa jornada incrível com entrevistas com médicos renomados, academias. Vem conosco para mais um episódio. E para iniciarmos o programa de hoje, quero cumprimentar você, mulher, porque ontem foi o Dia das Mulheres, mas o mês é todo nosso. Aliás, lembre-se que todos os dias são nossos. E para falar de autoestima e cirurgias plásticas, nós vamos ouvir o renomado cirurgião plástico aqui em Penápolis, Dr. Smiley. Olá, estamos aqui na Shop TV. Hoje eu vou falar sobre rugas faciais e a cirurgia que corrige elas, chamada ritidoplastia ou lifting facial. Tirar as dúvidas e falar algumas curiosidades sobre o assunto. É isso aí. Sim, a cirurgia de lift facial ou ritidoplastia é indicada em pacientes geralmente na meia-idade, em torno de 40, 50, 60, 70 anos ou até 80, paciente ISDA sem problemas de saúde. Nós fazemos a cirurgia de rejuvenescimento facial. É uma cirurgia que requer muito treinamento do cirurgião, requer um preparo muito importante, porque tem estruturas nobres da face. É uma incisão que a gente faz na região temporal, pré-auricular, occipital e retroauricular. Descolamos na parte subdérmica, corrigimos a flacidez do pescoço, do sulco nasogeniano e da face em geral. Tracionamos essa face e suturamos e plicamos, amarramos os músculos da face, o sistema músculo-aponeurótico superficial. Essa indicação, ela obviamente vem depois de alguns tratamentos da cosmetologia, o pessoal da dermatologia, da estética facial, faz preenchimento, botox, mas muitas vezes não é suficiente, existe uma queda maior, aí tem que procurar um cirurgião plástico, uma cirurgia mais definitiva, é uma cirurgia que dá muito mais tempo de resultado, diferentemente do botox, que 6 meses tem que tratar, o preenchimento também. O lift facial dá um resultado a médio e longo prazo. E a cirurgia de face, para o cirurgião, é um grande desafio, porque existem cirurgias, principalmente na década de 80, 90, em que existia uma deformidade devido à tração exagerada do lift. A comissura labial era muito puxada, e a parte do canto do olho, e a paciente ficava com a face mais plastificada. Hoje em dia, a gente tira apenas o excesso, não é para mudar o rosto da paciente. Diferentemente de outros procedimentos estéticos, como a harmonização facial ou outros, que muda a forma da face. A ritidoplastia ou lift, ela simplesmente tira o excesso. É um rejuvenescimento facial sem mudança da sua estética. É uma cirurgia que requer muita habilidade do cirurgião, preparo, porque é uma cirurgia que tem pequenos riscos, a lesão do nervo facial, hematoma, nós cuidamos para que isso não ocorra. E deu um resultado fantástico e o resultado já vê no dia seguinte. Ocorre um edema, um inchaço da face, o resultado final em torno de 6 meses. E geralmente fazemos junto da pálpebra também, fazemos o lift facial e a blefaroplastia superior e inferior. Então, resumindo, nós tratamos a face, a pálpebra e todo o conjunto, né? Região temporal, média da face, inferior da face, incluindo o pescoço. E existe também as cirurgias de papadinha ou dermolipectomia submetoniana. É a cirurgia só da papada, que não inclui a face. Tem muitas indicações nesse aspecto. Paciente um pouquinho mais jovem, que existe só um excesso de pele e gordura embaixo do queixo. Muitas vezes podemos até indicar a lipoaspiração submentoniana, apenas um orifício embaixo da mandíbula e fazemos a lipoaspiração tratando apenas a papadinha e não o lift facial por inteiro. Então também existe essa indicação apenas da papadinha. Então, eu espero tenha tirado suas dúvidas e falado alguma coisa interessante sobre essas cirurgias de face ou ritidoplastia. Então, terminando aqui, vou falar uma poesia que requer muita habilidade também do poeta, porque são sonetos. Vou falar para vocês assim, ó. Meu bisturi tem um precioso efeito que até o soneto mostra o seu sotaque. Como a caneta em busca de um bilaque, ele desliza em prol de um ser perfeito. Eu fico assim, sem jeito, com o soneto, pois sempre vi o vermelho em corpo nu. Eu nunca havia ousado usar o azul para construir na folha algum quarteto.
Agora eu sinto a paz no coração para extravasar meu peito em minha mão. Eu tenho amor, a vida e as coisas boas, por isso estudo os textos de Camões. Eu tenho amor, as letras e as pessoas, por isso eu faço versos e incisões. É isso aí. E sempre com novidades realmente, né? Você já havia ouvido falar de lifting facial? Um beijo, viu, doutora Ismilin? Traga mais novidades pra gente. Antes de fazer algum procedimento estético, cirurgia plástica, a gente procura primeiro o quê? Cuidar da mente, do corpo, da saúde. E aí convidamos você para ir até a Academia Spartan Gym. Por quê? Lá vamos falar com um instrutor que vai trazer para você estratégias para se manter no foco também dentro da academia. Olá pessoal, meu nome é Alexandre, sou professor aqui da Spartan Gym. Estamos respondendo as perguntas dos internautas. Em questão de motivar os alunos intermediários para avançado, a gente costuma trabalhar com volume e intensidade de treino. O que seria isso? A gente molda o treino com volume mais alto, com descanso menor ou vice-versa, respeitando a individualidade daquela modalidade. Como que sabe, aqui na academia a gente trabalha com alguns atletas de fisiculturismo, então a gente tem um treino voltado para esses atletas. Não quer dizer que será o mesmo para os iniciantes. E para continuar motivando os iniciantes, a gente costuma com uma metodologia mais simples, ensinando para ele a execução de movimento, para poder prevenir lesão e respeitar a individualidade daquele aluno. Porque aqui a gente trabalha com idosos, adolescentes e adultos, pessoas com algumas comorbidades, exemplo, condromalácia patelar, então a gente respeita a individualidade daquele aluno. Não quer dizer que o mesmo treino que seja para o João, que é atleta, vai ser para a Dona Maria, que ela trabalha no comércio. Então, todo o treino nosso é voltado para a especificidade daquele aluno. Então, isso que faz ele se tornar mais apto para poder estar fazendo exercício. É isso aí, galera. Isso foi mais um Perguntas e Respostas no programa Mais Saúde da Shop TV, aqui na Spartan Gym. Tamo junto. Esse cara é sacana, velho. Não, aí ele ficou com inveja. Você viu que vai muito além de uma estrutura física perfeita para você treinar, né? Estratégia, conhecimento e foco faz toda a diferença. Nós não temos muito o hábito de irmos ao médico, mas precisamos fazer isso. E o Dr. Guilmer de la Cruz vem nos contar da importância de consultas periódicas. Olá, sou o Dr. Guilmer de la Cruz e hoje vamos a falar um pouco sobre saúde. Primeiramente, aqui na Clínica CAD, a gente vê o paciente como não só a doença pela que ele vem, sino pelo todo um conjunto de estilo de vida, de psicossocial, para tratar a doença não só como a doença em si, não o pacote inteiro. O paciente em si, o tratamento médico hoje em dia, antes era específico para, por exemplo, pressão alta, diabetes, só que hoje em dia a medicina mudou muito. Então, esses pacientes que vêm aqui na consulta, a gente abrange como um tratamento multidisciplinar. Então, o paciente que vem com uma pressão alta, a gente conversa, tenta ver se tem algum fator de risco, como tabagismo, como comidas muito industrializadas, como se vier por um sintoma de gastrite, queimação na boca do estômago, ver o que está consumindo e, a partir de todos esses dados, a gente age com um diagnóstico, logo com um tratamento específico para cada paciente. E, por exemplo, se o paciente que tem impossibilidade na alimentação, encomenda e passa para nosso colega aqui da Clínica CAD, uma nutrologista. Se o paciente apresenta problemas também sociais, de personalidade, a gente passa para nosso psicólogo e nutricionista também. Então, o tratamento que a gente faz aqui é multidisciplinar. O seguinte, doenças como obesidade, diabetes, se associam bastante. Só que, hoje em dia, a diabetes, por exemplo, diabetes tipo 1, que é aquela diabetes que a pessoa, especialmente jovens, né, que se dá bastante, está tendo bastante casos. No passado, normalmente a diabetes que ainda está em constante
crescimento da diabetes tipo 2 também. Só que hoje em dia, essa diabetes tipo 1 é aquela diabetes que é assim, popularmente o corpo do paciente não desenvolve insulina, é uma diabetes que está crescendo bastante. Então, não necessariamente se associa com obesidade. Agora, a obesidade é um fator de risco para o paciente ter diabetes, sim. Inclusive, é o segundo fator de risco mais importante em pacientes para diabetes tipo 2. Cresceu bastante, se associa muito aos fatores de risco e, inclusive, pacientes, por exemplo, tabagistas, que antes não tinha um estudo específico que se relacionava tabagismo com pressão. Hoje em dia, alguns estudos mostram que sim, a nicotina é um fator de risco tanto para aumento da pressão arterial e piora da ansiedade também. Agora, gastrites, por exemplo, também um sintoma, uma doença muito frequente, né, tipo queimação no estômago, na boca do estômago, se associa também a fatores de risco, como o estresse também. Né? Talvez o paciente fala, doutor, eu venho aqui no consultório, eu estou comendo bem, eu faço academia, eu faço corrida, porém tá que me queima o estômago, eu me estou cuidando. E na verdade eu pergunto, como está em tu trabalho, como está em tua casa? O paciente, não, doutor, estou tendo muitos problemas pessoais e isso me está afetando muito, especialmente na hora do almoço, por exemplo, ou antes de deitar, apresento talvez algum refluxo, boca amarga quando acordo. Então são fatores que sim, que se relacionam muito com o sintoma do paciente que vem aqui para me consultar. As estratégias que a gente emprega, por exemplo, para um paciente obeso, a parte de dar uns medicamentos, a gente faz um check-up de como que está os triglicéridos, o colesterol, tudo. Uma vez o paciente feito esses exames, tudo, a gente investiga o que está causando essa obesidade no paciente. Se dá para tratar com medicamentos via oral, né, que a gente passa aqui na clínica, e também acompanhando a nutrição do paciente. E também a gente orienta o paciente a fazer atividade física, dependendo do peso também. Não podemos exagerar, dar, por exemplo, o paciente que pesa uns mais de 100 quilos, correr 30 minutos em intensidade moderada. Sempre cada paciente é único. Aqui a gente trata paciente único. E, por exemplo, esse paciente, essa estratégia que a gente emprega para esse paciente tem que ser específica, né? Tanto com a atividade física, nos medicamentos e também no estilo de vida que ele vai fazer saindo daqui da clínica para casa. Agora, por exemplo, também uma estratégia para pacientes com pressão alta. A gente faz um estudo específico para ver o paciente quando que a pressão sube mais. Faz um estudo, uma aferição de pressões durante uma semana para ver se o paciente, quantos aumentos ou picos pressóricos teve durante essa semana e que hora, né? Então, assim, para diagnosticar diabetes e tratar os medicamentos específicos, para a pressão alta, a gente faz essa rotina, esse estudo por uma semana de aferição em casa, e o paciente retorna e a gente faz o melhor medicamento para ele conseguir controlar essa pressão, além de ver o que ele está consumindo em casa, para também propensar aumento da pressão do paciente. Hoje em dia, em Penápolis, no mesmo dia a dia, no consultório, eu vejo os pacientes que estão em alta, são os pacientes idosos. Os pacientes idosos em Penápolis e região estão em aumento. Só que eu percebo que estão tendo uma boa educação ao vir um médico para eles fazerem aquele check-up e ver se está faltando alguma vitamina, se o cálcio dele está bom, fósforo, magnésio, zinco, tudo. Então, essa população que está em alta, que é a população idosa, que infelizmente tem alguma queda, tem dor na mão, dor no joelho, eles vêm aqui na clínica para primeiro se prevenir, né? Fazendo todos o check-up que a clínica oferece para eles, e a gente vê se precisa uma reposição de vitamina, se precisa tomar alguma proteína, porque naquela idade a massa muscular diminui, então a força dele diminui, começa a ter dores de costa, dores de coluna,
Então aqui na clínica a gente dá os medicamentos que eles precisam de acordo à idade, porque infelizmente é uma população que não posso dar medicamentos genéricos, são medicamentos específicos para esse tipo de paciente, para aquele tipo de idade. E o nosso intuito com o programa Mais Saúde é justamente esse, trazer informações legais para vocês a título de saúde, bem-estar e também economia, porque às vezes a gente acha que todos esses procedimentos são caros, são difíceis de serem acessíveis, e vamos falar também sobre isso nas próximas matérias, porque isso me perguntam muito. Curtam, compartilhem, comentem, deixem suas sugestões e aproveitem toda a nossa programação. Um beijo para vocês e até a próxima!